P. Então, comecemos com essa daqui, ó, que tem aplicações, viu? Aí só vai ver coeficiente constante? Aqui sim, pois trata-se de uma introdução. Coeficientes não constantes, aí é um curso de ADO mais completo. Tá? O tempo aqui não me permite que eu ataque essas. Hã? Tem. Quem quiser fazer, mas não é obrigatória para vocês. Eu acho que é. Eu acho importante, se alguém da computação tiver interessado em ir para análise numérica, tá? Vale a pena fazer 2 cursos: Introdução a Equações Diferenciais Ordinárias e Introdução às Equações Diferenciais Parciais. Sejam P, Q e alfa números reais, tá? P, Q e alfa números reais e a equação diferencial linear, seguinte equação: F2' de x mais P, F' de x mais Q, F de x igual a E elevado a alfa x. É essa a equação, primeira equação que eu vou abordar aqui. Equação diferencial linear não homogênea, tá? Mas é dela. Essa equação, tá certo? Vamos botar o seguinte: a equação de vírgula, a equação diferencial linear e a equação diferencial linear homogênea. Qual é a equação diferencial linear homogênea? Essa daqui. Essa daqui você já sabe resolver por completo. Então, para resolver essa, basta o quê? Encontrar uma solução dela. Encontrar uma solução dela. Pelo que já foi visto aqui, ó. Olha aqui. Então, vamos. Tá? Olha, nós já sabemos que quando eu pego, tá? Quando eu pego, substituo AF por E elevado a alfa x, essa expressão aqui dá um múltiplo de E elevado a alfa x. Então eu vou atrás de uma solução, tá? Dessa forma. Dessa forma. Uma solução particular da seguinte forma: A vezes E elevado a alfa x. Tá? Repare o seguinte. Só vale a pena eu ir atrás de uma solução particular dessa forma se eu souber que alfa não é raiz característica, se eu souber que alfa não é raiz da equação característica da equação diferencial linear homogênea. Porque se alfa é raiz da equação característica dessa equação aqui, essa função é solução da homogênea. E aí não será a solução de quem? Da não homogênea. Entenderam? Então, vamos abordar o seguinte caso. Ó. Suponha que alfa não é raiz da equação característica. Tá? Então, primeiro caso aqui, como é que eu vou colocar? Assim, caso 1. Tá certo? Suponha que alfa não é raiz da
equação característica. São característica. E põe aqui, alfa não é raiz da equação característica. Qual é a equação característica? O quê? O 2 mais PU mais Q igual a 0. Equação característica de quem? Da equação diferencial linear homogênea. Aí é o seguinte, ó, dado A real, seja φP de R em R, a função dada por φP de x igual a vezes E elevado a alfa x, qualquer que seja x real. Então você tem duas coisas. Quem é a derivada primeira de φP em x? Quem é? Quem é? Se o A é real. Quem? A alfa é elevado a alfa x. E quem é a derivada segunda da φP em x? Que são funções de classe infinita. É uma função de classe infinita. Quem é? A alfa 2 é elevado a alfa x. Qualquer que seja o x real. Daí, você tem o seguinte. Essa função φ, tá? Φ, vou chamar de φP não. Mas de psi, tá? Seja psi. Daí, psi, φ não. Psi é solução da equação diferencial linear, dessa equação aqui, se e somente se, se somente se, φ duas linhas de psi duas linhas de x, mais p φ' de x, mais q φ de x, isso é igual a quê? A elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Certo? Tá certo? Que é se somente se. Quem é φ duas linhas? Quem é? A alfa 2, A alfa 2 elevado a alfa x, mais o quê? Mais P, A alfa elevado a alfa x, mais Q vezes quem? Elevado a alfa x, isso é igual a quê? A elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Mas isso é verdade se somente se ela... sim. Que A elevado a alfa x. Mas isso aqui é verdade se somente se, ó, eu posso dividir tudo por elevado a alfa x. Que elevado a alfa x é diferente de zero. Então isso aqui, essa igualdade é verdade se somente se o quê? A alfa 2, tá certo? A alfa 2 mais P A alfa mais QA, isso é igual a 1, qualquer que seja o x real. O que ocorre se somente se coloca o A em evidência, A vezes alfa 2 mais P alfa mais Q, isso é igual a 1. Isso aqui não tem qualquer que seja o x real, não. Se somente se isso. Correto? Que, né? Daqui para cá vale. Mas isso ocorre se somente se o A é igual a quê? A 1 sobre alfa 2 mais P alfa mais Q.
E eu posso fazer essa conta porque eu estou admitindo o quê? Que alfa não é raiz da equação característica. Então eu tenho uma solução particular. Daí, se eu pegar a função φp de x, φp de x igual a quê? A A, que é isso aqui, 1 sobre alfa 2 mais P alfa mais Q vezes E elevado a alfa x, é o quê? É solução da equação diferencial linear. Dessa equação aqui. Nesse caso. Tá? No caso em que alfa não é raiz da equação característica. Então eu tenho sempre uma solução particular, eu consigo sempre uma solução. Por quê? Porque uma função desse tipo, ela é solução dessa equação, se somente se o A é igual a isso aqui. Então, não está dúvida. Então eu encontrei uma solução. Mas repare, só faz sentido isso aqui se alfa o quê? Não é raiz da equação característica. Mas alfa pode ser raiz da equação característica, não pode? Então vamos analisar o caso em que alfa, tá? E outra coisa, como eu tenho uma solução particular nesse caso, achando a solução geral da homogênea, eu tenho a solução geral da não homogênea. Se eu pegar a soma da solução geral da homogênea com uma solução particular da não homogênea. Vamos ver um caso daqui a pouco, tá? Vamos logo a solução da EDF. Vejamos logo o segundo caso. Suponha que alfa é raiz, mas é raiz simples. É raiz simples da equação característica U2 mais PU mais Q igual a zero, equação característica de quem? Da equação diferencial linear homogênea. Respondendo a sua pergunta, raiz simples é que não tem multiplicidade. Tá? Ser raiz simples é não ser a única raiz. Porque quando é a única raiz, é porque ela tem multiplicidade. A multiplicidade é 2. Por exemplo, x2 menos 5x mais 6. x2 menos 5x mais 6. Se fatora como? Como sendo x menos 2 vezes x menos 3. 2 é raiz, mas é raiz simples. As raízes têm multiplicidade de 1. Não tem raiz dupla. Tá? Agora, x2 menos 4x mais 4, isso aqui é x menos 2 ao quadrado. Tá? Só tem uma raiz. E essa raiz não é raiz simples, é raiz dupla, tem multiplicidade de 2. Quando é que as raízes são simples? Quando o discriminante é positivo. Duas raízes reais e distintas, são as raízes simples. Quando é que a raiz é dupla? Quando só tem uma raiz real, quando o discriminante é 0. Tá? E pode ser que não seja raiz. Tá? Já analisei aqui o caso. Então, suponha que alfa é raiz simples da equação. Então, aqui é um caso em que o discriminante é quanto? O discriminante não. Discriminante é positivo. Tá? Suponha que alfa é raiz simples da equação. Então, daí, você tem duas coisas. Como é raiz simples, você tem que alfa 2 mais P alfa mais Q
é igual a zero, tá? Porque é raiz, e o 2α mais P vai ser diferente de zero. Por quê? Porque o alfa não é raiz simples. Quando o alfa é raiz simples, o delta é zero, aí o alfa é menos P sobre 2. Tá? Olhando para a equação característica, o delta é zero, então tem duas raízes reais iguais. E quem é essa raiz? Quem é? Menos P sobre 2, que o delta é zero. Entendeu? Tá? Então não é o caso. Então o 2α mais P é diferente de zero. E nesse caso, isso aqui, essa função aqui, ó, nesse caso, essa função aqui é solução da equação homogênea. Portanto, não é solução da não homogênea. E aí eu vou buscar uma solução, tá certo? Particular desta equação aqui, multiplicando e elevado a alfa x por x e por uma constante. Então, o que eu farei? Eu farei aqui, ó, como foi que eu fiz aqui? Dado A real, seja π de R, função dada por isso aqui. Mas nesse caso, eu vou ver se eu consigo uma solução dessa forma. Ó. Dado A real, esses argumentos você vê que eles vêm funcionando. Dado A real, seja π de R em R, a função dada por π de x igual a AX vezes E elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Tens, me diga uma coisa, quem é a derivada primeira de π em x? Quem é? Hã? Vai ser A elevado a alfa x mais o quê? A alfa x elevado a alfa x. Concorda? Bora comigo? Para todo x real. E quem é a derivada segunda, portanto? Que é a derivada segunda em x? Quem é? Vai ficar o que aqui, hein? Hã? Derivada disso aqui, fica o quê? A alfa elevado a alfa x, tá certo? E aqui também vai ficar o quê? A alfa elevado a alfa x. Então vai ficar duas vezes isso. Mais o quê? Mais, aí agora vai ficar A alfa 2x elevado a alfa x. Concorda? Para todo x real. Entendido? Conta de derivada. Eu vou derivar a derivada segunda, vai ficar derivada disso aqui, que dá A alfa elevado a alfa x, mas a derivada disso aqui é a derivada do produto. Então fica a derivada da primeira, que dá A alfa elevado a alfa x, então soma com essa dá 2, e só daí você tem o seguinte, essa função π, ela é solução da equação diferencial linear. Quem é a equação diferencial linear? Quem é? É essa daqui. Se e somente se, façamos a conta, se e somente se, somente se o quê? π duas linhas x mais P vezes π em x mais Q π de x, isso aqui é igual a quem? A elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Mas isso ocorre se somente se, quem é a derivada segunda, quem é? 2 a alfa elevado a alfa x, mais o que? A alfa 2 x elevado a alfa x, que é a derivada, mais P vezes a derivada primeira. Então fica quem? PA elevado a alfa x, mais quem? PA alfa x elevado a alfa x, mais o que?
mais Q vezes πx em x. Então, mais Q a x elevado a alfa x. Isso tem que ser igual a quê? Elevado a alfa x para todo x real. Mas isso ocorre se somente se. Vamos ver se eu substituir direito. Ó. Derivada segunda, está aqui, né? Mais P vezes a derivada primeira. P vezes A mais P, A, está aqui. Mas isso ocorre se somente se. Ó, eu posso dividir tudo por E elevado a alfa x. Quando eu divido tudo por E elevado a alfa x, vai ficar o quê?